Hebreus 4, 12 e 13 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos analisar um pouco sobre esse atributo do Senhor, que é a sua onisciência. Mas antes de falar sobre a onisciência do Senhor, vamos nos fazer algumas perguntas. Você se considera uma pessoa conhecedora? Já parou para pensar quantas matérias não existem para serem estudadas? Quantas matérias nas escolas hoje, no ensino médio do nosso país, não existem para os alunos estudarem? E quantas centenas de outras matérias não existem nas faculdades em que existem? Você conhece bem as pessoas ao seu redor? Seu cônjuge, seus pais, seus filhos? Você conhece os seus medos, os seus desafios? Conhece os seus gostos? Você diria que conhece bem cada uma delas? A verdade é que quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o quão ignorante nós somos. Parece que, à medida em que nos aprofundamos em uma determinada matéria, mais nós percebemos quantas outras coisas existem naquele mesmo assunto para ser estudado. Nós passamos uma vida inteira aprendendo e estudando. E quando chegamos no final dela, nós descobrimos que não conhecemos nada. Porque existe uma infinidade de assuntos a serem estudados e conhecidos por nós, seres humanos. Agora, quando nós falamos da onisciência de Deus, nós estamos falando de que Deus conhece tudo. Ele conhece todas as coisas que a gente pode imaginar, todas as matérias. Deus conhece todas as pessoas. Ele conhece o coração de cada uma delas. Ele conhece as intenções de cada uma delas. Ele conhece os pecados de cada uma delas. E Deus conhece todos os acontecimentos também. Ele sabe toda a história, não apenas do nosso país, mas toda a história mundial. Ele conhece todo o presente, tudo que está acontecendo neste exato momento, aqui no Brasil ou no outro lado do mundo, no Japão. E ele conhece tudo que irá acontecer também no futuro. Coisas que nós apenas podemos especular, ele sabe com certeza o que cada uma delas acontecerá. Hebreus capítulo 4, nós acabamos de ler. Vou ler numa outra versão que diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Salmo 147, no verso 5, diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Hoje existem alguns métodos para tentar medir a inteligência e o nível de conhecimento dos homens, como provas ou testes de QI, mas diz que o entendimento do Senhor, o conhecimento do Senhor é imensurável, impossível de ser medido. E ainda, Mateus 10, 30, diz que o conhecimento do nosso Senhor é tão grande que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Algo talvez que nós jamais pensamos em contar, mas se fôssemos tentar contar, não iríamos conseguir. Iríamos nos frustrar, quem sabe. Mas Deus, até desses mínimos detalhes, Ele conhece todas as coisas. Vamos focar em 2 pontos específicos sobre esse assunto da onisciência de Deus. Mais uma vez, Deus ser onisciente significa que Ele conhece todas as coisas. Ele tem ciência de todas as coisas. Vamos focar primeiramente no fato de que Deus conhece todas as pessoas. Não há ninguém que passe despercebido pelo Senhor. Tanto as pessoas boas, tanto os cristãos, como as pessoas más, como também as pessoas que não servem ao Senhor. Ninguém foge do olhar de Deus. Olhe estes 2 trechos das Escrituras. Provérbios 15, versículo 3, diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Salmo 33
dos versos 13 ao 15, diz: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fala. Acho que expressa bem tudo aquilo que nós falamos até agora. Então, a conclusão é que não há quem possa fugir dos olhos do Senhor, dos olhares de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a abrir no Salmo 139, um salmo bem conhecido, que aborda essa parte da onisciência do Senhor também. Salmo 139. Vamos ler a partir do verso 7. Salmo 139, no verso 7, é dito: para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista pergunta ao Senhor. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Verso 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, mais uma vez, essa conclusão: não tem como fugirmos da presença do Senhor. Onde quer que a gente for, mesmo se tentarmos nos esconder na noite e nas trevas, o Senhor consegue enxergar cada um de nós e o que fazemos. Deus conhece todas as pessoas, Deus conhece o interior de cada uma dessas pessoas. Ainda no Salmo 139, nos versos anteriores, o salmista diz, no verso 1, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Olha que interessante algumas coisas que o salmista diz nesse salmo. Primeiro, ele foca no pensamento. O Senhor conhece aquilo que há de mais íntimo em nós, os nossos pensamentos. Isso concorda com outras passagens das Escrituras. Por exemplo, Ezequiel 11, versículo 5, diz: então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Ainda, Jeremias 17, versículo 10, é dito, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E nós observamos isso também em Deus Filho, em Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, como ele conseguia perceber as intenções e os pensamentos das pessoas ao seu redor. Ainda nesse salmo, é dito que Deus conhece as nossas decisões, os nossos caminhos, o que também concorda com outras passagens das Escrituras. Jeremias, ainda 16, versículo 17, diz, os meus olhos veem todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade está oculta aos meus olhos. Então, as decisões, os caminhos que cada ser humano toma, nada disso está oculto aos olhos do Senhor. É dito também no verso 4 do Salmo 139, que nós lemos, que Deus conhece o nosso linguajar, as nossas palavras. Ele diz que, na verdade, a palavra ainda nem chegou na língua dele e o Senhor já sabia o que ele iria falar. Então, nem as nossas palavras são estranhas ao Senhor. E, como nós já vimos, e vamos continuar batendo na tecla, o Senhor é capaz de discernir até as intenções do nosso coração. Relendo Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, aquilo que há de mais íntimo em nós,
que nós pensamos, apenas eu sei. O Senhor revela pela sua palavra que ele também conhece. Ele também sabe de tudo que se passa na nossa mente, nos nossos pensamentos, todas as nossas intenções, todos os nossos planos, todas as nossas decisões. Agora, sobre as pessoas, Deus também conhece os nossos pecados. Salmo 90, verso 8, diz: conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Parem para pensar em alguns exemplos bíblicos que nós temos. Quem foi que viu Caim matar Abel? A princípio, estavam apenas os dois no campo. Ninguém viu. Mas Deus vai até Caim e pergunta onde está o teu irmão. E pergunta também o porquê dele ter agido daquela forma. Então, embora ninguém tenha visto, o Senhor estava ali presente. O Senhor presenciou e conhecia o pecado de Caim. Acã também, no relato em Josué capítulo 7, ele pensou que tinha cometido o crime perfeito quando ele roubou o ouro que o Senhor havia proibido e escondeu. Ninguém havia percebido isso. Ninguém viu o que Acã fez. Ninguém chegou até Acã e falou, você não devia ter feito isso. Mas Deus trouxe à luz o pecado que ele cometeu. Essa história está registrada em Josué 7, como eu acabei de dizer. Pense no caso de Davi também. Quando ele pecou com Batseba, quando ele matou ou mandou matar Urias, ele achou também que ninguém havia descoberto, ele até tentou encobrir o seu pecado. Mas Deus mandou o profeta Natã para ir até Davi e dizer, tu pecaste contra mim. Enfim, não existe pecado secreto ao Senhor. Mais uma vez, voltamos para Hebreus 4. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Então, aqueles pecados, aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles olhares, aquelas intenções que nós pensamos, ninguém sabe, ninguém descobriu. O Senhor não sabe. O Senhor tem tudo por descoberto aos seus olhos. Então, Deus conhece a cada um de nós. Esse é o propósito da primeira parte do estudo que eu queria trazer. Deus conhece todas as pessoas e Deus conhece o interior de cada um de nós. E assim, ele é capaz de julgar retamente a cada um de nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas decisões e também pelos nossos pecados. Algumas pessoas tentam exibir uma imagem externamente que não condiz com a sua real situação interna. Alguns que são maus, que são mal intencionados, que têm segundas intenções, às vezes agem como bondosos, como pessoas moralmente boas, e enganam a muitos, inclusive, mas não enganam ao Senhor. Então, precisamos levar em conta que o Senhor conhece o interior de cada um de nós. Agora, a segunda parte do estudo que eu gostaria de frisar é que Deus conhece todos os acontecimentos também. E as profecias são uma prova disso. Deus conhece o passado, o presente e também o futuro, e as profecias mostram com quanta precisão Deus é capaz de revelar as coisas do futuro. Por quê? Porque ele já as conhece. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 44, eu vou ler essa passagem. Isaías, capítulo 44, versículo 28. É dito: que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. O Senhor aqui menciona o nome de Ciro, que seria o rei da Pérsia, em Isaías 44. O interessante dessa passagem é que Ciro só vai nascer mesmo cerca de 200 anos depois que é mencionado. Ou seja, 200 anos antes de Ciro existir, antes mesmo dos pais de Ciro existirem, Deus já o conhece pelo seu nome. E Deus já o cita pelo seu nome. E Deus já revela o propósito pelo qual ele iria utilizar esse rei da Pérsia. Ele vai continuar falando sobre isso também no capítulo seguinte, em que ele iria utilizar Ciro para fazer com que com que Judá voltasse do cativeiro e voltasse a habitar em Jerusalém. Mais uma vez, o povo ainda nem sequer havia saído de Jerusalém, o povo ainda nem sequer havia ido cativo para a Babilônia, mas Deus já estava anunciando
que ele levantaria um governante estrangeiro que faria o seu povo voltar para a sua cidade. Ou seja, Deus conhecia com precisão todos os eventos que aconteceriam anos mais tarde. Outro exemplo disso são as inúmeras profecias que existem acerca do Messias. Entre elas, Isaías 53, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, já anunciou com precisão coisas que aconteceriam com o Messias, como, por exemplo, a sua rejeição. Temos outros salmos que dão detalhes sobre a questão dos ossos de Jesus que não seriam quebrados. Frases como tenho sede, que nós encontramos também nos salmos. Informações essas que vieram centenas de anos antes de realmente acontecerem, mostram como Deus é conhecedor com precisão do futuro. Então, Deus já sabe tudo que irá acontecer conosco também no nosso futuro. Salmo 139, vamos voltar para ele. Agora, vamos ler os versos 16 ao 18. Salmo 139, 16 ao 18. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O salmista diz aqui que Deus já conhece todos os dias dele. Não haverá nada encoberto aos olhos do Senhor. Para nós, nosso futuro é incerto. Não sabemos quantos dias viveremos, não sabemos quantos anos viveremos, nem sequer sabemos o que estaremos fazendo daqui a 5 anos, ou daqui a 5 dias, ou daqui a 5 horas. É tudo um mistério para nós. Mas, aos olhos de Deus, todos os acontecimentos da nossa vida já estão escritos no livro do Senhor. E o salmista se maravilha aqui com a onisciência do Senhor, em quão grande é o conhecimento e o entendimento do Senhor. Então, tudo que acontece, aliás, tudo que acontecerá conosco já está também descoberto aos olhos do Senhor. Nós focamos na questão futuro. Deus conhece o futuro. Mas Deus também conhece o presente e o passado. Ele sabe as coisas pelas quais nós estamos passando, assim como também ele sabe das coisas pelas quais nós já passamos. Deus conhece os nossos medos e as nossas dificuldades atuais. Ele conhece o motivo do nosso choro. Ele sabe das coisas que necessitamos. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então, Deus conhecia o clamor e a dor que o seu povo estava passando e resolveu agir. Deus conhece, precisamos estar cientes disso, as nossas dificuldades. Deus conhece e ouve também as nossas orações. Deus conhece o anseio que nós temos de conhecer o Senhor. Deus sabe da vontade que as pessoas têm de aprenderem mais da sua palavra. Então, Deus sabe e conhece e vê o esforço que nós estamos fazendo para buscar conhecer mais dele. E, sem dúvida, isso não passa despercebido por ele, e com certeza ele age de modo a nos ajudar a conhecermos cada vez mais o Senhor. Chegando à conclusão, depois de ver tamanho poder e capacidade do Senhor, de conhecer todas as coisas, inclusive a nossa vida pessoal, isso pode nos levar a 2 pensamentos distintos. Nós podemos ficar apavorados ou nós podemos ficar consolados, confortados. Pavor por quê? Se Deus vê todas as coisas, quer dizer que Deus vê todos os meus pecados também. Deus conhece o quão longe eu sou dele. Deus conhece a minha maldade. Talvez eu engane os meus vizinhos, os meus colegas, mas não o Senhor. E se Deus conhece a podridão que é em mim, ele vai me julgar de acordo com essa podridão. Então, o fato de Deus conhecer os nossos pecados pode ser bem terrível para algumas pessoas. Pode ser terrível para nós. Porque nós estamos em débito com o Senhor, estamos em dívida com o Senhor, e ele sabe muito bem disso. Ele sabe muito bem de cada dívida que nós temos com ele.
Ou então, estudar sobre a onisciência de Deus pode nos trazer conforto. Deus conhece a integridade do meu coração. Deus conhece a sinceridade das minhas intenções. Deus conhece o que eu tenho feito para me aproximar dele, para buscá-lo. Deus conhece a minha intenção de agradar. Então, Deus sabe do meu esforço. Apesar das minhas imperfeições, eu sei que eu peco, eu sei que eu lhe desagrado, mas Deus sabe que eu tenho me esforçado ao máximo para obedecer a ele a cada dia. Então, a pergunta que precisamos fazer é: saber da onisciência de Deus traz desconforto, traz pavor a nós, ou traz uma sensação de alívio? Isso indica qual tem sido a nossa disposição para com o Senhor. Se realmente estamos buscando agradar ao Senhor, ou se estamos com a nossa mente longe disso. A verdade é que todos nós precisamos temer ao Senhor, porque nenhum dos nossos pecados estão ocultos aos olhos de Deus. Aquele a quem haveremos de prestar contas conhece todos os nossos pecados. E isso deve trazer em nós, em todas as pessoas, quer aquelas que já são cristãs, quer aquelas que ainda não, deve trazer temor, porque Deus está atento, Deus conhece cada um dos nossos pecados. E também, aqueles que realmente estão buscando ao Senhor, a onisciência de Deus deve trazer descanso para nós. Por quê? Deus conhece as minhas lutas e Deus ouve meu clamor. Se Deus conhece todas essas coisas, não tem por que temer, não tem por que me apavorar. Ele sabe e ele vai agir em meu favor. Podemos descansar na onisciência de Deus porque ele conhece todas as coisas e sabe o que é melhor para a minha vida espiritual. Às vezes passamos por tribulações, por momentos de incômodo, desconforto, momentos até, muitas vezes, humanamente falando, desesperadores. Mas se confiamos em Deus, vamos lembrar que Deus conhece todas as coisas. E vamos lembrar também que Deus é todo-poderoso. Então, se Deus conhece todas as coisas, e se Ele está permitindo com que eu passe por essa dificuldade, é porque Ele sabe que essa dificuldade pode produzir em mim um bem maior que eu não consigo enxergar. Pelas minhas limitações de espaço, de tempo, de conhecimento, eu não consigo ver, talvez, os benefícios de atravessar uma determinada situação, uma determinada tribulação. Mas Deus consegue ver. E esse pode ser o motivo pelo qual Ele permite que nós passemos por dificuldade. Então, lembrar que Deus é onisciente pode trazer conforto e descanso para a gente. E precisamos descansar também na onisciência de Deus, porque Ele conhece o meu futuro. Eu posso confiar, assim, que nada foge do controle dele, e nada fugirá do controle dele. Por mais que medos e dificuldades me assombrem, o Senhor conhece o meu futuro. Todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Logo, Ele sabe como agir, nada fugirá do controle dele. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. É esse o Deus a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos procurando por meio das suas escrituras. Que o Senhor nos ajude a levarmos essa verdade em conta na nossa vida e que possamos servir a este Deus, buscando desde já reconhecer os nossos pecados e nos arrepender de cada um deles, para que possamos nos achegar a Deus sem termos o que nos envergonhar.